E a gente vai iniciar isso aqui. Episódio 33, agora a gente vai falar sobre física teórica, volume 2, Landau. E é sobre relatividade. Vou tentar ser o mais breve e sucinto possível. E no final vou dar uma coisa mais visual, né? Vou usar dois sites pra falar de uma forma mais visual. É basicamente uma introdução à relatividade isso daqui. Pra quem quiser entender mais, eu recomendo o livro The Meaning of Relativity, do próprio Einstein, que é um livro mais popular de relatividade, mais simples de entender. Tem um livro técnico dele que eu vou tirar na descrição. Tem um livro do Susskind e de outro autor que é O Teorético ao Mínimo de Relatividade. Eu acho que esses livros já te introduzem no tema melhor. Tem um curso também na plataforma de cursos livres do MIT que é muito bom de relatividade também. Vamos lá. Primeiro vamos descrever aqui como ele faz, né? Opa, eu comecei bem, né? Em três coordenadas x, y, z. Em que eu tenho outras coordenadas x, y, z. E aqui tudo bem. E aí você tem algumas variáveis aqui, né? Mas eu tenho b, eu tenho a, que é o ponto de origem, e c. E você move o a de um para o outro, para b e c. Ok, então você tem coordenadas x, y e você tem uma coisa chamada k. São pontos inerciais de referência. A gente viu anteriormente. Então, você tem pontos iniciais de referência. Sistemas de referência inerciais, né? Então, sistema de referência inercial. Isso aqui é muito importante. E tudo relatividade tem a ver com o seu ponto de referência. A relatividade é assim, o que acontece temporalmente de corpos em relação a si. Depende. Isso depende é o que é relativo, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos a uma aplicação mais básica de todas. Pô, primeiro que você vai ter x, y, z e x prime, y prime e z prime. Ou seja, vai ter essas coordenadas se movendo ao longo do tempo. E k se move, é muito importante, ao longo de x. Guarde isso. X prime. Então, você vê que aqui k está se movendo ao longo de x prime, certo? Então, o sistema k, ele vai ser descrito dessa forma. X prime, y prime, z prime. E agora a gente vai adicionar outra variável que não tinha na relatividade de Galileu que a gente viu na última aula. Tempo. Então, agora tem tempo. Aí você vai ter, por exemplo, o que é depois disso, que é x2 prime ao longo do tempo, y2 prime, z2 prime, t2 prime. Então, são três coordenadas e tempo, caso a gente tenha quatro coisas. Em Minkowski Space, né? Que é quatro dimensões. Normalmente é nesse ponto de relatividade de quatro dimensões. Em cosmologia a gente vai para anti-interface, que é cinco dimensões, mas não importa. Aí você vai ter como essas coisas vão se mover ao longo do tempo. X2 prime menos x1 significa isso. É o que está posterior menos o que estava anterior. E um menos o outro você vai ver o quanto se passou de posições ao longo desse tempo, né? Então você quer saber o quanto se moveu, certo? De x. Você pega isso ao quadrado. Quanto x se moveu? Você não pode só ter x. Aqui é três dimensões. Quatro, no caso. Então eu tenho que saber agora quanto y se moveu. VC menos um. Esse é o significado. Só guarda o significado. Não a equação. O que importa é o significado. Então, quanto x se moveu, quanto y se moveu. Agora o quanto z se moveu, porque são três dimensões. Eu posso estar falando de uma partícula de luz se movendo no espaço. Ou o carro da Tesla lá, que foi lançado na Tesla. No espaço, uns anos atrás. Não importa. Ok. Eu já tenho três coordenadas do como se moveu as coisas. Agora eu vou adicionar mais uma coisa, que é a luz. Vamos supor que eu tô falando de uma partícula. A constante da luz é c. Então eu tenho c ao quadrado.
eu tenho T2, que é o tempo final desse negócio, e o tempo anterior. Uma partícula está se movendo no espaço. Eu quero saber o quanto de distância ela percorreu em 4 dimensões. A quarta sendo tempo. Então você tem menos T1, 182 ao seu quadrado, e isso é igual a zero. Isso significa que a velocidade na relatividade é invariante. Não vou entrar aqui no porquê, mas tem variâncias aqui. Então, você pode ir para 3 dimensões em todas as posições de forma isotrópica. Mais ou menos isso. Vai para a teoria dos grupos também. Simetrias, né, relatividade e tal. Mas, não é tão importante no momento. Ok. Aí você vai ter essa relação, que eu já vi, pode ser descrita de uma forma chamada S. S vai ser, por exemplo, S12 no sistema de coordenadas vai ser C ao quadrado. Aí é T2 menos T1, tempo final menos inicial. Pega isso ao quadrado, você vê o quanto a luz se moveu ao longo do tempo. Menos. É a mesma fita. X2 menos x1 ao quadrado. Isso aqui vai ser S, no caso, né? É o espaço. S é espaço, tempo. Só que tá 2 porque é uma matriz. Depois a gente vai ver isso. E é muito interessante quando a gente expande esse negócio. Aí, y2, quanto o eixo y se moveu ao quadrado, menos quanto z2 menos z1 se moveu. E isso você vai pegar a raiz disso, tá? Ou 1/2. É a mesma coisa que eu fazia a raiz de toda essa merda. Uma coisa que eu fazia isso daqui de tudo, né? Não tem diferença. Aí você tem agora. Ok. Como que eu represento agora esse paciente de uma forma mais simples, né? Eu quero pegar a derivada de S. Então eu quero saber o quanto. A deformação do espaço-tempo ao longo do tempo. Eu tenho. Deformação é um termo horrível, tá? Mas. É, tenho ds ao quadrado. Vai ser. Não, perdão. Pra a anotação ficar certinha. Não parece aquela coisa que a gente viu na última aula. De ação mínima. Vai ser ao quadrado. Por dt ao quadrado, porque eu quero ver o quanto a luz se moveu ao longo do tempo. Então, por isso que esse daqui tá primeiro, né? Um vezes o outro. Isso aqui é uma diferencial, né? Isso aqui vai mudando ao longo do tempo. Então, aí eu tenho dx ao quadrado. Isso aqui é o que se chama de Minkowski Space, que depois vai ser definido de forma matricial. Basicamente, é isso. Aí ele vai dizer o Landau, né? Formando o quadrado desse intervalo e o quadrado das coordenadas, das diferenças de coordenadas ao longo de diferentes eixos, né? É x, y, z nesse caso. Os eixos, né? X, y, z. Então, pegando o quadrado, né? No caso, tudo ao quadrado. Das coordenadas e do intervalo, tempo, etc. Que são somados. Não com o mesmo sinal, mas com sinais que variam ao longo do tempo. Então, esses sinais eles variam conjuntamente ao longo do tempo. E aí você representa tridimensionalmente, em 4 dimensões na prática, como esse sistema se move, né? Então, você vai ter também, em outra cor agora, ds ao quadrado vai ser igual a ds prime ao quadrado, em que há um coeficiente de velocidades relativas entre dois sistemas iniciais. Eu vou pôr só como meu coeficiente de dois sistemas iniciais. Por exemplo, K para K prime. Ok? Então, sistemas iniciais podem ser K1 ou K2, por exemplo. Então, vamos supor que eu tenho sistemas iniciais como K1 e K2 e K. São sistemas de referência. E eu tenho V1 e V2 como velocidades desse sistema, né? Então, V1 e V2 são as velocidades desse sistema K1 e K2 em relação a K. Então, V, velocidade de sistemas K1, K2 em relação a quem? A K. Então, tudo na relatividade
corpos relativos a outros corpos ao longo do tempo. Velocidade que eles se movem um ao longo do outro e tal. Isso vai ter muitas explicações. Depois eu vou mostrar de forma mais prática isso, né? Mas basicamente é isso. Então, em que, por exemplo, esse coeficiente de relação entre os dois vai ser dado por a, a velocidade desses sistemas ao longo do tempo. Isso aqui é muito importante, porque, por exemplo, tá vendo um corpo, vamos supor que está na Terra. Você está vendo no telescópio um corpo, um asteroide que está passando pela Terra. Ela vai passar, ele vai passar, ele não vai entrar na Terra, tá? Ele vai só passar. Então, vamos supor, você está aqui e tem um corpo se movendo para essa direção. A uma velocidade, a um tempo t, descrita dessa forma. Você está estacionário, certo? Você está parado. Então você não está se movendo, você está só olhando. Ah, qual que é a noção de tempo em relação de escala, né? Que tem uma variável específica sobre isso, que é determinada pelas transformadas de Lorentz. Quando ele está aqui, quando ele está aqui, quando ele está aqui, ou aqui. Enfim, é isso que a relatividade vai dizer. E depois vai ficar mais claro isso. Eu não vou explicar com detalhes, porque senão pode te confundir. Depois você vai ver na prática isso. Isso aqui vai ser igual a V1 ao quadrado ds ao quadrado igual a ds prime ao quadrado. É a mudança ao longo do tempo disso. Assim como t é igual a t prime, o espaço-tempo aqui também vai ser igual ao que a mudança dele ao longo do tempo. Enfim, acho que até aqui tá bom, porque senão a gente vai expandir demais. Aqui eu acho que tem a ver. Então agora, vamos para o que é chamado Fast No Cone. Então você vai ter aqui sendo zero. Você vai ter umas linhas que passam assim. Aqui vai ser D, B, X, T, A e C. Aqui é o passado. Aqui é o futuro. Tem um chamado de princípio de Copérnico. O princípio coperniano, né? Diz que nós não somos observadores privilegiados no universo. Alguns discordam disso, por exemplo. O Adalto Lourenço ele falava, né? Que esse princípio não necessariamente é correto, mas vai da sua visão, né? Se o universo é homogêneo e isotrópico, nós não somos observadores privilegiados, né? Tem quem questione isso, tá? Eu necessariamente não tenho uma opinião quase certeira, mas esse é o princípio de Copérnico. Tô aqui só pra ensinar, normalmente acreditado nesse contexto, né? E aí você vai ter que, aqui, que x ao quadrado mais y ao quadrado, no caso as coordenadas. O quadrado delas vai ser igual a isso daqui, que é o que a gente já viu. Você pega a raiz de toda essa merda. Na prática, fazer z ao quadrado. E a mudança de dx vai ser igual a de dy. Eles vão se comover ao longo do tempo, né? Não comover no sentido de comover, chorar, sei lá. Comover juntamente. Embora eles estão separados. Aí você tem, por exemplo, que a mudança de t, desse sistema, vai ser a mudança do tempo, dada por 1 menos as coordenadas, ao quadrado, pela noção de constante da luz, né? As coordenadas divididas pela noção temporal da constante da luz. No caso de uma partícula se movendo. A velocidade da luz, por exemplo. Então essa é uma noção, uma mudança de tempo nesse contexto. E aí a gente vai para o que é chamado de transformadas de Lorentz, né? Eu não vou entrar. O Landau, ele vai em vários detalhes disso. Eu não vou entrar em detalhes nessas transformadas de Lorentz, não é muita coisa para ficar falando. E confunde até eu mesmo. Então, para eu não me confundir, você não se confundir,
eu vou tentar ser o máximo breve nas transformadas de Lorentz, né? Isso é transformadas de Lorentz. Basicamente o que Einstein usou para a teoria dele ser criada. Não só isso, né? Mas esse é um ponto importante. Vou pegar aqui a versão final das transformadas de Lorentz, né? Tenho aqui T1 sendo igual a T1 prime mais V dividido pela constante da luz ao quadrado na coordenada x prime, na coordenada x prime. Aí eu tenho T2 igual a T2 prime mais V dividido por V ao quadrado por x prime. E aí agora eu tenho, eu tenho já minhas duas coisas aqui, né? O tempo final e inicial. Aí eu vou fazer é, T2 menos T1. Eu vejo a noção de velocidade aqui, né? É basicamente isso. É, no caso, V é a velocidade entre dois frames. Velocidade entre dois frames inerciais. Nesse caso é isso, né? E aí você vai ter entre K e K prime, né? Entre dois observadores, no caso. Aí aqui você vai ter T2 menos T1, que é basicamente esse menos esse. Tempo final menos inicial. Vai ser mudança ao longo do tempo desse sistema. Vai ser igual a mudança do sistema ao longo do tempo. Só que isso aqui dividido por a velocidade que esses corpos se movem entre si. Que vai ser 1 menos a constante da luz, né? Então você vê que a constante da luz é extremamente importante nesse contexto desses frames inerciais de Lorentz, né? Então, como que se representa agora isso em três coordenadas? O que eu falei no eixo X. Como que se representa essa mudança nas três coordenadas que são relevantes aqui? Então, em Vx, você vai ter x' mais a velocidade dos dois frames inerciais. Eu tenho dois corpos. No final da aula vai fazer sentido. Eu vou mostrar uma coisa mais interativa, um gráfico. Você tem V' de x e a velocidade dos dois frames iniciais v por c ao quadrado. Uma coisa, note sempre o significado de cada equação, tá? Pra você não ficar zonzo aí. Cada valor aí. Ok, eixo x. Vamos ver eixo y agora. A mudança dele ao longo do tempo. Agora vai ser outra forma de descrever isso daqui. Vai ser 1 menos ao quadrado. Como se fosse aceleração na prática. Ao quadrado, isso aqui. Vai ser v ao quadrado também, ao invés de só v. Dividido por 1 menos. Aqui eu tô fazendo meu torto. Vamos fazer tudo de novo? 1 menos v ao quadrado por c ao quadrado. Dividido por 1 menos. Lembra que é sempre no eixo x que o k se move? Então aqui vai ser o eixo x que vai ser usado como referencial de razão. Essa divisão, né? V' de x. Merda. Não vai te confundir, né? Mas eu vou deixar assim, né? Vai ser o quadrado. Então sempre a base vai ser x, né? Eu tirei? Sempre vai ser x a base que a gente tá usando. Porque K se move ao longo. Os dois sistemas iniciais de observador, eles se movem ao longo de x. Por isso que x ele é dado. Por isso que é dividido por x isso. Então você vê o frame inercial de Lorentz nesse contexto. Ok. Agora é o. Escolho. Dois pontos significa que eu tô dividindo. Isso aqui é diferente disso. Aí você vai ter a dizer. Que vai ser a raiz de 1 menos a velocidade dos dois sistemas inerciais ao quadrado. Entre os dois, né? E opa. Esperar sair esse negócio. E
1 mais V prime de x e V dividido por C2. Todos aqui são iguais lá embaixo, tá? O que importa é a parte de cima que muda. Então aqui eu tenho a mudança relativa de dois observadores entre si, dois corpos no caso, né? Um pode estar estacionário, os dois podem se mover ao mesmo tempo, né? Por exemplo, poderia ter uma nave indo pra cá e outra nave vindo pra cá. E aí, num determinado momento, você vai passar uma na frente da outra. Você vai descrever esse efeito da relatividade, que a gente vai ver posteriormente com mais detalhes como funciona. Aí tem que ser um pouco mais visual, mas a gente já tem isso em 3 dimensões. Só que agora a gente tem que ter uma noção da mudança em relações tangenciais, né? Tangenciais não, perdão. Tangenciais. A mudança de como isso daí vai funcionar ao longo do tempo nessas dimensões. Então, aí você tem a tangente de um ângulo teira. Aí vai ter um ângulo agora, né? Aí o bagulho vai ficar louco, né? Ah, uma coisa importante que eu não citei. Esse, esse um menos V ao quadrado. Vamos supor que eu tiro x aqui. É chamado de contração de Lorentz, tá? Então é dada por. Calma aí. 1 menos V ao quadrado. Vamos lá aqui. 1 menos V ao quadrado. Dividido por C ao quadrado. Ok. Então você tem a tangente de θ, que é uma noção de rotação aqui que a gente quer representar. A mudança ao longo do tempo dos frames inerciais de dois sistemas, K e K'. Você tem 1 menos V ao quadrado por C ao quadrado. E o seno de θ, que é basicamente a noção de mudança rotacional nesse contexto. Para você calcular a tangente aqui. Então, você tem a tangente de θ, desse ângulo. Você tem o seno de θ. Você tem o cosseno de θ. Ambos esses a tangente e o seno e o cosseno, eles vão representar uma equação que eu vou deixar aqui embaixo para não ficar. Depois eu ponho a parte importante. Vai ser o seno de θ menos o seno de θ prime. Ou seja, o que aconteceu? Os ângulos anteriores menos o posterior. O que aconteceu menos o que está acontecendo. Para você saber onde o sistema está agora. Isso vai ser igual a velocidade dos dois sistemas inerciais dividido pela constante da luz. E o seno de θ pelo cosseno de θ. De θ. Então, basicamente, isso tudo é uma representação. Isso aqui não é uma equação fixa, tá? É uma equação variável que representa uma relação angular do movimento desses sistemas em 3 dimensões, com a variável temporal também nessa equação. Então, como vai se dar isso, né? Você vai ter a tangente de θ, tem o cosseno de θ. Para que serve o cosseno e o cosseno? É para rotações nesse contexto. Tá calculando rotações conforme o ângulo vai mudando, tá? Mas a velocidade dos sistemas inerciais dividido pela constante da luz. E 1 mais isso. E o cosseno de θ. Aí você tem a mesma merda, só que com seno de θ. Então você está tentando descrever rotações nesse contexto. Isso vai ajudar você a descrever as translações de uma luz. Vamos supor que eu pego um feixe de luz e estou jogando no universo. Isso vai descrever todas as possíveis movimentações que ele pode ter ao longo do tempo. Está tentando descobrir todos os tipos de movimentações que podem ser feitas. Vou fazer de novo aqui. Calma aí. 1 menos V ao quadrado dividido por C ao quadrado. E aí, cosseno de θ. Pelo seno de θ também, tá? Então,
Aqui você tem inteira. Não, você tem, o teu seno de teta, o tangente de teta e o cosseno de teta. Pra representar essas relações. Você tem também que a mudança inteira, mudança de ângulo aqui, vai ser V de C e o seno de teta. Prime. Então, nesses frames iniciais, quer descrever nesse espaço-tempo em quatro dimensões de Minkowski Space, né? X, Y, Z e tempo, como é um sistema, ele tende a se comportar na prática, né? Essas são as transformadas de Lorentz na versão mais básica, até mais fácil de entender. Aí, primeira parte de relatividade é você entender essa questão, né? De, como se diz? Você entender na ponta da língua. Essa transformada de Lorentz. Essa é a primeira parte, mas isso não é o suficiente. Depois você tem que descrever isso em matrizes. Então, em relatividade, tudo que é usado é matriz, na verdade. Que é chamado de métrica de Einstein, né? Vai para geometria de Riemann, não euclidiana, e vai também para outras questões associadas a geometrias geodésicas. Numa geometria diferente, né? Geometria não euclidiana. A gente vai então nessa parte agora. Então agora a gente vai para a parte de é, matrizes, né? Tensores aqui na relatividade. Essa é a parte mais importante, por sinal. Então você tem uma relatividade 4D, né, que é chamado de Minkowski Space. Minkowski. Se não me engano, professor de Einstein também, num certo momento. É uma matriz, cara. Então tudo que a gente vai ver representado aqui vai ser uma matriz. Em que você tem alguns parâmetros, né? Mas vamos lá. Então você tem a derivada de φ. Φ vai ser um gradiente de quatro pontos escalar. Eu já vou explicar isso aqui. É um campo. Você tem x elevado a i. Vai ser. Então, a relação de diferencial desse gradiente vai ser 1 sobre c, sendo c uma constante da luz. A diferencial de φ ao longo do tempo. Esse gradiente escalar. E o gradiente de φ. Que é, no caso, isso. Né? Esse é o gradiente em si, na verdade. Isso aqui é pra gradiente, tá? Não é gradiente aquela TV antiga, não. É um campo de vetores e você tá fazendo equações nesse sentido. E aí você vai ter uma equação que chama AI de xi, em que aqui é a diferenciação da contravariante dos componentes de AI. Eu já vou explicar o que é AI, né? Então é uma diferenciação contravariante de AI. E A é escalar. Então eu tenho um vetor aqui, certo? Vamos supor que ele vai até aqui. Eu tenho o escalar desse vetor. Opa. É uma extensão, né? A questão é, por exemplo, eu tenho uma. Não sei como explicar isso aqui de uma forma mais simples, mas. É como se você pegasse uma corda que vai até certo ponto e você esticar ela ainda mais, como se fosse um elástico, sabe? E se eu escalar, entre aspas. Então o escalar é algo que vai te permitir expandir uma variável, nesse caso, para o espaço-tempo. Aí você vai ter algumas variáveis relevantes, como por exemplo, AI. Isso aqui eu vou guardar e a gente não vai deixar de utilizar, tá? AI, BI. Esses índices vão ser extremamente importantes. Que é uma escalar. O tensor é AI, BK. Não é Burger King, não. Tensor é diferente do que a gente viu anteriormente, por sinal, da última aula. Aí você tem o segundo ranking do tensor. O que significa segundo ranking? É num contexto matricial. E a gente vai ver mais visualmente posteriormente. Então é tensor 2, eu vou colocar aqui, de tensor de segundo ranking. Você tem um outro que é de quatro vetores. Que é. Aí. Opa. Vai ficar mais claro depois, tá? Aí. KBK. Quatro vetores.
Você tem delta e K. O que importa é que se lembre de cada um, tá? Ou pelo menos você saiba o que cada um significa. É um tensor unitário. Unity for tensor. E você tem delta de K ao contrário, né? Não, pera. Não, tá certo. Não, tá errado. E você tem, na verdade, tem AI também aqui, que é o scalar. Vai ser igual a AK. Então, todos esses índices, eles têm significados em determinados momentos. Então, tem até também AI, K e K, que é um escalar. Todos aqui são componentes que vão ser usados aqui, né? Então, mas vamos com calma aqui. O que eu tenho é um espaço com 4 dimensões, x, y, z e tempo. E esses tensores, eles vão estar no contexto de uma geometria não euclidiana. O que você quer se entender? Como os objetos funcionam no espaço-tempo. É isso. Com relações gravitacionais posteriores, que a gente não viu ainda. Mas primeiro a gente tem que definir do ponto de vista matricial como as coisas funcionam. Esse é o ponto, né? Então, por exemplo, eu vou ter aqui é, uma relação de diferencial de xi. São componentes aqui que vão ser usados. Ahn, a variável com índice em cima agora. E em cima, aqui tá embaixo. Então a posição do índice muda a função dessa equação. E fi menos delta phi, que é um escalar também, de xi. Então o que significa isso? Vamos com calma aqui. Tudo isso daqui representa um espaço matricial. Se você entender isso, já fica mais simples. Por exemplo, o D e K, ele é delta, na verdade. Nessa formatação aqui, ele é igual a 1 a 0, T, e é igual a K. Aquele negócio de linha coluna, sabe? Que a gente aprende na escola. Linha coluna de matriz. Mais ou menos isso. Só que é uma matriz 4D. Então, se I for igual a K é igual a 1, se for igual a 0, se for diferente de K. Exemplo prático, por exemplo. Eu tenho o G e K, que é basicamente um tensor contravariante ou metric tensor. Eu vou colocar aqui. Tensor de métrica. Tensor métrico. Tensor métrico. O que é G de K na prática, né? G de K elevado a... G e K, que são índices, tá? Não é elevado. É índice. Índice de uma matriz. É igual a... Tem que entender isso. Aqui é índice de uma matriz. Igual a G e K. Que é igual a... Em 4 dimensões. Então a gente vai ter 1, 0, 0, 0. É uma matriz 4x4, né? 0, 0, 0. O que importa são os eigenvalues, então são funções na diagonal. Então aqui vai ser menos 1, menos 1, menos 1. E tudo o resto vai ser 0. Então, para você entender o que você quer numa matriz que representa algo geométrico, você precisa do trace. Eu vou representar de uma forma simples, né? O trace de GK. É o trace, a soma dos elementos diagonais, que são chamados de eigenvalues. Tem são autovalores, acho que em português, sei lá. Não sei como é em português. É um termo em alemão, originalmente. Mas o termo é em eigenvalues em inglês. E basicamente é isso que você quer na prática. Tu quer entender os eigenvalues associados à função geométrica que você quer representar. Representa espaço-tempo nesse contexto, né? Em que a gente tem, por exemplo, aqui que o I é linha. Então são as linhas, essa aqui.
E K é coluna. Então, coluna é K é a coluna e é linha. É que a gente aprende na escola, né? Então, lembra aquela aula que o professor falou que matrizes era útil, né? Aí a pessoa falava, não, é inútil. É útil em muitos contextos, cara. Matriz é muito importante. Ciência da computação, por exemplo. É, então, isso aqui é em ordem 0, 1, 2. Vamos lá. 0, 1, 2 e 3. Essas matrizes, né? E, por exemplo, vamos supor que a gente representa uma matriz como um monte de coisa. Então vai ser E elevado são índices, tá? São matrizes. K, L, M e E. Opa. O índice embaixo. Ou seja, são invariantes, tá? Um anula o outro de ponto de vista prático. São matrizes que representam uma estrutura geométrica. Vai ser igual a menos 24 ou 4 fatorial, que é a mesma merda. Então são os tipos de posições em que essa matriz 4x4 pode ser representada. Isso é importante para algumas equações posteriores. Então, esse EIKLM, que é o que eu acabei de escrever aqui, é, uma, é um tensor unitário antissimétrico de quarto ranking. E essa relação aqui que eu acabei de colocar são os produtos formam um tensor de ranking 8. Que você tem. Ah, não, perdão. Esse daqui é o. Ai, calma aí, eu me confundi. Essa parte do começo, esse IKLM, é um tensor de 4 ranking antissimétrico. O de ranking 8, ou seja, agora eu tenho, em vez de algo só antissimétrico um pro outro, você analisa uma coisa, um conjunto de matrizes que se anulam, agora você vai ter um produto de matrizes nesse contexto, que vai ser IKLM, KLM e E, não, calma, IKLM e PRST, que é outra matriz. Outro conjunto matricial 4x4. E aí você vai ter um tensor de ranking 8. Pra que você usa essa merda? Pra você representar no contexto da geometria de Riemann, é, como, noções tangenciais do que tá acontecendo. Então tem uma parte. Por exemplo, eu tenho uma estrela. Eu tenho um corpo se movendo ao longo dessa estrela. Que é representar no espaço-tempo como se esses corpos se comportam entre si. Como se pode se representar isso ao longo do tempo no contexto da relatividade. Então você tem equações que têm funções relativísticas, né? Objetivos relativísticos de representar como as coisas funcionam. Isso é relatividade geral, tá? A relatividade especial é para coisas como partículas, etc. A geral é coisas grandes. Então aqui a gente tá falando sobre coisas grandes, necessariamente. É uma parte muito importante, porque se a pessoa não entende isso, meio que é impossível de entender por que essas coisas funcionam, né? Então, vou ver minhas anotações aqui. Bom, próxima parte, né? Vamos ver o que eu posso falar e o que eu não deveria falar. Vamos aqui para alguns exemplos, né? Nesse contexto. Ah, eu vou começar com essa parte aqui. Então você tem que, por exemplo, ação mínima nesse contexto, S vai ser igual a. Se S parece uma integral, né? S vai ser igual a uma integral do estado inicial até o estado final. Aí você vai ter o Lagrangiano L. Você pode aplicar o Lagrangiano em relatividade? Calma aí. Sim. Você tem Lagrangiano ao longo do tempo. Lagrangiano ao longo do tempo. Então aqui o Lagrangiano. Que a gente já viu na última aula. Ok? E aí você tem S sendo igual também a menos uma integral de T1 até T2. Um parâmetro alfa. Constante da luz C. E a acho que é contração de Lorentz. Não, contração de Lorentz. V ao quadrado, que é a velocidade de dois sistemas iniciais em relação a si.
e a constante da luz ao longo do tempo t. Então agora eu tenho que S é igual a uma integral, tem o início e fim, está associado à constante da luz. E um coeficiente que também vai ser padrão nesse contexto. Então, você entende que agora a gente está indo para coisas relativísticas. Então, anteriormente a gente não viu isso. Agora você está aplicando Lagrangiano em corpos relativísticos. Então, L, por exemplo, Lagrangiano, é igual a L menos o coeficiente alfa de C e 1 menos B ao quadrado por C ao quadrado. Certo? Que a gente viu anteriormente. E S é igual a menos a massa de um corpo, a constante da luz, mc. A gente tá quase no mc ao quadrado, né? Que vai de A até B. A gente vai chegar no mc ao quadrado. E ds é noção de espaço-tempo, né? Então você tem uma integral do espaço-tempo, ele tem como variável inerente dele massa e a constante da luz, certo? E uma força envolvida nisso, então é menos. Ok. Aí a gente tem o Lagrangiano. Como que vai dar o Lagrangiano? Essa parte é importante, tá? Daqui você lembra, né? Daqui a pessoa lembra. Menos, só que agora mc ao quadrado. Lembra aquele negócio E igual a mc ao quadrado? É a relação de equivalência à energia de Einstein. Então, energia igual a massa pela constante de luz. No fim, equivalência de energia à massa. Se o corpo tem muita massa, ele vai ter muita energia e vice-versa. Uma estrela, por exemplo. Enfim. Até nós temos uma certa massa que nós produzimos energia. Por sinal. Tem um espectro de energia que nós produzimos no nosso corpo. Tem um episódio do Super Choque que fala disso, né? Cada pessoa reproduz. É o Superman nesse episódio. Cada pessoa produz um espectro magnético que podia ver, né? Enfim, não importa. Tu tem ondas eletromagnéticas no seu corpo. Só que é muito baixa, né, obviamente. Então, ok, mc ao quadrado, ok. É uma relação de massa. Só que agora você tem que fazer uma relação de inércia, de referências inerciais. Ou seja, você quer saber sobre corpos relativos um ao outro, que é representado pela equação de Lorentz. Então, 1 menos v ao quadrado. Lembra que v ao quadrado tem associado a dois sistemas inerciais de frames, né? Eu tô falando de duas coisas, não uma. Por c ao quadrado, constante da luz. Então, isso aqui é uma relação de relativística. Um lagrangiano relativístico. Ok? Não é complexo, não é difícil. Eu não tô falando da parte difícil do livro. Quando vai para eletromagnetismo, o bagulho fica tryhard. Entendeu? Eu vou ter que levar várias vezes pra entender os pormenores da parte de. Ele vai pra Maxwell ali, né? E as coisas ficam um pouco mais complexas, né? Mas aí você vai ter aqui o momentum, que é a massa vezes velocidade. Que vai ser a derivada do lagrangiano pela derivada da velocidade. Velocidade? O termo não é velocidade exatamente, mas. É o que eu tenho aqui. É o termo que eu usei anteriormente pra ver, tá? Então. Mas é dois sistemas inerciais relacionados ao outro. Você vai ter isso por delta L pelo Lagrangiano de V. É. E aí você vai ter isso como igual a massa, a noção de velocidade desse corpo ao longo do tempo, desses corpos, né? E novamente a noção de Lorentz. Então, velocidade de dois corpos inerciais e c ao quadrado. Então você tem a massa, a velocidade de massa de corpos e essa noção entre dois. Então eu tenho duas coisas, eu tenho dois corpos e a relação deles. Que depende do contexto, né? Depende da posição de um ao outro. Depois eu vou mostrar com mais clareza, né? Isso também vai ser igual a derivada do momento ao longo do tempo. Então a mudança de momento, massa e velocidade ao longo do tempo. Você precisa de duas coisas. Saber a posição do corpo ao longo do tempo e o momento. Nesse caso você quer momento, que é a massa vezes velocidade. Aí você tem m dividido pela mesma merda de antes. 1 menos v ao quadrado por c ao quadrado. E agora você coloca a derivada de v, da velocidade de ambos, ao longo do tempo. Então, enquanto os dois corpos se movem um em relação ao outro, e a quantidade de massa
em relação a essa noção também, em relação a outra, tu quer entender essa noção. Então, se momentum é massa vezes velocidade, aqui é isso na relatividade entre dois corpos, um em relação ao outro. Não sei se ficou tão claro. É, então, ele descreve, por exemplo, a integral ao longo de uma wordline de uma partícula entre dois eventos. Então, você tem partículas, dois eventos, duas partículas, né? Dois eventos. Depende. Depende, por exemplo, se uma partícula está se movendo para cá e outra para cá, qual que é a relação relativística entre elas, dependendo da velocidade que elas estão, massa, campo gravitacional, etc. São coisas desse tipo que a gente quer entender. Aí você tem o que é chamado de Hamiltoniano, né? Então, você vai falar, por exemplo, energia de uma partícula. Como que se dá essa merda? Energia, partícula. E aí vai dar por esse símbolo que eu vou anotar dessa forma. Para energia. Energia. Isso vai ser igual a mc ao quadrado, que é a noção de massa, né? Então, a energia vai ser igual a mc ao quadrado. Só que pela noção de Lorentz, né? 1 menos v ao quadrado por c ao quadrado. Lembrando que v ao quadrado é... Eu sempre tô falando isso, né? Só pra você lembrar. O mais difícil, às vezes, é você lembrar o nome do significado dos termos. Então, a velocidade de dois corpos em frames inerciais. Então, por exemplo, eu na Terra e você numa nave e um em relação ao outro. Seria diferente. Quanto mais você se distancia e eu estacionário, eu parado, mais a noção de tempo vai mudar, entende? Quando você sair da Via Láctea, por exemplo, depois de passar pela Terra, a noção de tempo vai mudar. E assim, consequentemente, quanto mais você se distancia de nós, mais a noção de tempo vai mudar. É isso que entra no filme, aquele filme do Nolan, né? Esqueci o nome. Interestelar, né? É isso que acontece, que o cara que tava novo, pai da menina, ela chega, ela tá velha. E basicamente, esse paradoxo dos gêmeos aconteceu ali, né? Que eu já vou explicar posteriormente. Ok, aí você tem igual que esse troço aqui é igual a mc ao quadrado. É a mesma letra, tá? É que eu desenhei torto mesmo. Tá. Daí todo mundo já sabe. Aí você vai ter, depois disso, que vai ser... Similar não, é aproximado para mc ao quadrado mais mv ao quadrado dividido por 2. Ou seja, massa em relação a dois termos inerciais de inércia. Termos inerciais um em relação ao outro. Entre dois corpos. Aí você vai ter disso. E eu vou mudar de cor. Você pega a energia ao quadrado por c ao quadrado é igual a um momentum P, massa vezes velocidade ao quadrado, mais m ao quadrado, que é a massa, mais c ao quadrado, constante da luz. Então, energia, você faz uma relação de energia em relação à constante da luz. E aí, você chega depois disso no Hamiltoniano. Então, o Hamiltoniano desse sistema, que eu já disse que é melhor que o Lagrangiano para descrever as coisas, pelo menos é assim que eu aprendi, vai ter a constante da luz e a raiz do momentum, massa vezes velocidade, a massa e a constante da luz. Então, é a constante da luz pela noção quadrática, pela raiz disso, né? Da massa pela velocidade e a massa do corpo em si, que é MC, né? No caso ao quadrado. Ambos ao quadrado. A versão final do Hamiltoniano vai ser uma aproximação de mc ao quadrado, que é a massa do corpo, mais o momentum, que você tem que ter os dois, por 2m, ele derivou isso daí anteriormente, né? Dando a noção final. E o momentum vai ser energia, velocidade, dividido por seu quadrado. No fim, momento vai ser energia dividido por c. Então você já está aplicando a relatividade não só para corpos, mas para energia em si. E posteriormente ele vai aplicar isso para eletromagnetismo.
como eu disse, fica mais complexo. Citar. Eu posso citar, eu queria falar disso, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Realmente foge da minha capacidade também. É mais difícil, cara. Então, eletromagnetismo fica mais difícil. Não tem como. O negócio vira um demônio. Então aqui você tem, por exemplo, aquele negócio que eu falei anteriormente. Aqui é um recap, né? Só que com algumas imagens, né? Que é o ranking de ranking 8. Cara, acabei de notar que tem uma aranha na minha... Grande na minha tela, mas vamos continuar. Depois eu dou uns tapas, né? Então você tem aqui a matriz. 4x4, né? E aqui esse DI. Deixa eu lembrar aqui, DI. É basicamente um tensor de unidade 4. Aqui são tensores, né? Então, tem padrões matriciais. Aqui é um produto matricial aqui também. E que é definido depois dessa forma, da algébrica. No fim, são relações de matrizes. E tudo isso aqui vai ser usado na relatividade em vários contextos. Para descrever questões geométricas, né? Então aqui é o coeficiente aqui de contração. Então aqui você vai ter relações de matrizes que no fim vão gerar isso aqui. E aquele 24A, que no caso é o cato fatorial que eu falei anteriormente. Onde A é a determinante formada pelas quantidades A e K. É uma matriz. Aí vai falar, o fato de que os componentes do tensor, quatro, tensor de ranking 4, né? E aí, KLM. Não muda sobre rotações, sistema de coordenadas. E que esses componentes dos tensores, que aqui é outro tensor, com 3, né? Alfa, beta e gama, não mudam sobre rotações no espaço, são casos especiais da regra. Qualquer forma de tensor antissimétrico de ranking igual ao número de dimensões de espaço, em qual é definido invariantes sobre rotações no sistema de coordenadas, ou seja, tu vai para x, y, z e tempo nesse contexto também, que tá nesse contexto, tem invariantes. Ou seja, tem uma... Isso é um sistema invariante, ou seja, a partícula quando ela se move para todas as direções, translações, buchas, no que é chamado grupo de Poincaré. Então agora a gente tem que entrar num ponto, né? A gente tem o que é chamado de grupo de Poincaré, onde dentro dele está um grupo de Lorentz, que é das equações de Lorentz, né? Transformadas de Lorentz que a gente viu anteriormente. É, o grupo de Minkowski, que é de relações de espaço-tempo em 4 dimensões. Grupo Minkowski. Eu não entrei no grupo de Lie, que são equações diferenciais. Eu não entrei na questão, né? Diffeomórficas, né? Então, na relatividade, a gente tem o que é chamado de diffeomorfismo. Eu sei em inglês, diffeomorfismo. Ou seja, são isomorfismos que se preservam do ponto de vista geométrico, não euclidiano, equações diferenciais do tipo smooth. Ou seja, continuamente diferenciável. Então, você pode fazer relações infinitesimais na relatividade. Esse é o grupo de Lie. É isso, Lorentz, Minkowski, Lie. Eu não lembro se tem outro. Mas esse daqui é o grupo de Poincaré. E o teorema de Noether, primeiro e segundo, basicamente definem, nesse grupo de Poincaré, relações de conservação de energia na física. Então, a gente pode descrever isso, como funciona na parte geométrica, né? Vamos fazer isso agora, né? Então vamos um pouco pra parte... Eu tenho dó de pagar aquela parte de antes. Então vamos agora pra... Ok, são matrizes. Geometricamente são representadas por uma álgebra geométrica, né? Perdão, por uma... equações diferenciais geométricas. Então, por exemplo, chama a equação de Hamilton-Jacobi. E a aranha continua ali parada. Vai ser 1 sobre c ao quadrado, que é a constante da luz, pela derivada de S, a noção de espaço nesse contexto, da ação mínima nesse contexto, ao longo do tempo t ao quadrado. É a mesma coisa que a gente viu antes, só que agora com derivadas, tá? Aí você vai ter. Isso aqui é do tempo, né? A gente tem a constante da luz. E no espaço-tempo a gente tem a noção é, de tempo nesse contexto.
E agora as três dimensões. Então aqui é a constante da luz e agora três dimensões. Então a primeira dimensão vai ser x, né? Vai de x ao longo do tempo. Dentro desse espaço, S. A derivada de y ao longo do tempo. De z ao longo do tempo. Simples, certo? Equações diferenciais do tipo smooth. Isso vai ser igual a m ao quadrado c ao quadrado. Interessante, né? É, também é S é igual a S', que é o S futuro, menos mc ao quadrado e t. É a noção de tempo. Então S significa isso, certo? Aí, você vai ter outra... Agora você vai ter a conservação de energia na física com essa questão. Então vai ser 1 dividido por 2m associado a duas funções diferentes. Vão se cancelar. Delta S prime é aquele T2 menos T1, tá? Então T2, depois eu ponho T1 por X. Então vai ser três coordenadas, né? Y. Agora Z. Primeira parte terminada. Em azul, em verde eu vou pôr T1. Que vai ser 1 menos 2 mc ao quadrado por delta S. Então, derivada de S prime ao longo do tempo T. Então aqui só tinha três dimensões, certo? Agora a gente tem a noção de tempo. Mais derivada de S. E isso vai ser igual a zero. Então tem as noções sem tempo de frames em três dimensões. E aí você acrescenta isso com relação temporal e uma menos outra vai ser igual a zero. Em que C vai até o infinito, entre aspas. Então essa é a equação de Hamilton-Jacobi. E pra ir já terminando, tava legal, mas até dó de apagar isso aqui, velho. Ainda bem que vai ficar gravado. Graças a Deus. Graças sempre a Deus, é claro, né? Nos permite ensinar esse tipo de coisa. Então, aqui a gente vai ter o momento angular. Por sinal, tá tudo no livro dele, tá? Tá na descrição o livro. Então, M vai ser igual a soma de R, que vai ser o vetor aqui associado ao momento da partícula. Aqui é um vetor e aqui é o momento. Massa vezes velocidade. Esse é o momento angular. Aí no caso, pode ter uma matriz que representa espaço-tempo pela soma. Aqui é o momento angular, tá? Que vai ser o momento ionésimo aqui, que vai ser basicamente uma linha dessa matriz com delta de xi entre A e B, em que A é o ponto inicial e B é o final. Por isso que tem essa barra com A e B, tá? Basicamente é isso. Não vou entrar em detalhes, mas x e são coordenadas, tá? Então, é um momento associado a coordenadas, isso te dá o angular momentum no espaço-tempo nesse contexto. Para terminar, vamos para ondas eletromagnéticas, né? Eu não vou entrar em detalhes, tá? Então, a gente tem que terminar o livro do Maxwell inteiro. Então você tem um curl, eu não sei como falar isso aqui, que é um campo de vetores, nesse caso elétrico, é um campo elétrico, e vai ser dado por 1 menos C, a derivada do Hamiltoniano de T. Você pega o chamado de divergência nas equações de Maxwell.
hamiltoniano que vai ser igual a zero. Então, esse aqui é do campo elétrico. Agora do campo magnético, que é H, tá? Esse H não é hamiltoniano, esse H é campo magnético. Aí você vai ter. Acho que nem era hamiltoniano aquele H de antes, mas. Esse aqui é o campo eletromagnético, que vai ser H, 1 dividido por C. Agora a derivada do campo elétrico. É, aqui é o campo magnético, tá? Esse H também. Eu falei hamiltoniano, mas não é. Então aqui é o campo elétrico, ao longo do tempo T. E a divergência também no contexto dessa relação é zero. Aí você vai ter que. Em outra cor aqui. A derivada do campo eletromagnético vai ser igual ao do campo elétrico. Isso vai ser igual a zero. E a energia vai ser dada por 1 menos a constante da luz. Derivada de A, que é amplitude, né? E aí você vai pegar esse gradiente do gradiente de A. Basicamente, no fim, vai ser 1 menos C ao quadrado. E a segunda derivada de A ao longo do tempo T. Que é amplitude, né? Amplitude de toda essa relação. Isso daqui é literalmente nada, porque ele fala tanta coisa sobre eletromagnetismo nesse contexto relativístico. Eu não vou entrar aqui. Teria que ter um vídeo só sobre isso. E eu teria que entrar em detalhes pra tentar é, entender o suficiente pra ensinar, tá? Em parte desse livro. Também do primeiro, tá? Eu não consigo ensinar. Porque é muito difícil, cara. Tem partes que eu tenho que. Você consegue até entender, mas explicar algo. Pra explicar algo, você tem que ter mais profundidade. Então, eu prefiro não falar do que eu tenho não tenho tanta profundidade no momento, né? Uma parte de eletromagnetismo fica um pouco mais complexa. Então, eu vou deixar de fora aqui. Mas assim, você tem que entender de relatividade. Tem que entender? Eu vou mostrar. Eu vou finalizar. Depois eu vou mostrar outra coisa. Vou mostrar alguns exemplos mais práticos. Mas tem que entender que é uma relação entre corpos, né? Entre contexto referencial, né? É a posição de um certo corpo, dado momento em relação a outro corpo, que gera a noção de tempo. O tempo relativo. Por isso que o relógio atômico no topo do Monte Everest vai medir diferente de no fundo do mar. Porque a posição entre eles vai implicar noção de tempo. Por isso, por exemplo, o tempo em Brasília é diferente do tempo, acho que no Nordeste, parece. O horário, né? É 1 hora a mais. É uma questão de posição, de como você está geográfico no local. O tempo é diferente. Obviamente, o tempo que nós calculamos não é uma magnitude perfeita, né? O dia não tem nem exatamente 24 horas certinho. Mas o ponto é que nós temos aproximações de tempo em diferentes regiões. A gente chama isso de fuso horários, né? Mas isso é calculado relativisticamente. Tem um curso no lx.org, da própria Harvard X, sobre história da relatividade. E ele vai falar sobre como a relatividade ela implicou na nação de fuso horários e tal. Obviamente, relógios atômicos não só foguetes, mas realmente relógios atômicos em satélites e tal. GPS, enfim. Então, sem relatividade, você não teria Uber, cara. É uma coisa só um pouquinho importante, né? Você não teria satélite funcionando da forma como poderia. Não deveria. Então, você não teria várias coisas hoje em dia. Então, tipo, sem relatividade, você não teria várias coisas. São importantes para a sociedade atual, moderna. Não só isso, né? Mas basicamente era isso. Até o próximo episódio. Então, gente, agora que eu tô com um site, dois sites, né? Pra tentar mostrar as coisas de uma forma mais visual, né? Então, por exemplo, esse aqui é que mostra as transformadas de Lorentz de uma forma mais clara, né? Então, no espaço geométrico que a gente viu anteriormente, então você tem basicamente hipérbolas que estão gerando aqui essas linhas. Basicamente, você quer entender como certos é, objetos, né, estão se movendo ao longo do tempo dentro dessa linha. E você tem a rotação disso ao longo do tempo, né?
Então você já consegue ver meio como tridimensionalmente, né? Em XYZ, como essa rotação de fato acontece, né? A gente tá falando sobre um contexto geométrico. Quando a gente não entende esse contexto geométrico, é difícil de você entender essas relações, né? Por exemplo, a constante o C por X, né? Em relação à constante da luz, no caso. Então tu tem que ter tudo isso em mente para entender como essas questões acontecem. Como o tempo ele funciona nesse contexto. Essa aqui é apenas a parte geométrica. Então eu recomendo que você venha no site, tá na descrição, né? E brinque com essas coisas em relação à equação que a gente viu anteriormente. Mas eu acho que daqui é o melhor site ainda, que é o RFSMATH. É importante lembrar que você tem tanto a versão 2D quanto a em Minkowski. A gente vai usar também. Então você tem aqui o paradoxo do, dos gêmeos, né? Então vamos lá, eu vou rodar e eu vou explicando. Então você tem um gêmeo parado e o gêmeo viajando. E aí você tem observadores ao redor dele. Você vê que esse valor tal, ele muda em relação à posição do observador. O observador 3, por exemplo, ele está longe do observador 1. Está perto do gêmeo parado. E você vê quanto mais o gêmeo viajando, ele chega perto do gêmeo parado, né? Vamos supor, o gêmeo tá na Terra nesse aqui, né? Você vê que o tal ele começa a se aproximar do tal do gêmeo estacionário. Então a questão é, quando corpos relativos estão próximos, o tal deles tenta ser similar. Então esse é o ponto. Quanto mais agora esse gêmeo ele vai se movendo ao redor, e vai ficar claro já já, ele vai se distanciando do gêmeo estacionário, né? Obviamente a Terra, por exemplo, não tá parada. Você vê que o tal dele vai mudar. E V também. Não, V é constante aqui, na verdade. Então todos estão constantes. Então você vê como que os observadores um em relação ao outro, né? Por exemplo, o observador aqui está na mesma velocidade aqui que o gêmeo estacionário. O tal é igual. Só que aqui, quanto mais ele distancia, mais você tem o tal mudando. Isso vai criar uma dilatação do tempo, né? Você basicamente. É, o gêmeo que está se distanciando, eventualmente, o tempo vai passar diferente para ele. Ao ponto que, tecnicamente, no contexto do Interestelar, por exemplo, o tempo vai passar mais rápido para o gêmeo estacionário, que está parado, do que o que está se distanciando dele. Então essa é a premissa, no caso, né? Então, deixa eu pegar outra demo aqui. Tem aqui, daquele... Tem relativístico, né? Vou pegar aqui. Escolhi outra demo. Será que eu tirei aqui? Então, vamos pegar de novo essa daí, então. Bugou, não bugou? Ah, agora foi. Eu tenho aqui. Vamos pegar aqui do trem relativístico. Coisar no novo site. Então tem um Alice aqui. Aqui é a parte de trás do trem e a parte da frente. Eu vou dar play. Vamos ver aqui. Tem uma plataforma vindo a uma certa velocidade. Esse está estacionário. E tem aquele experimento de pensamento, por exemplo, do, dos raios, né? Que um raio bateria na parte de trás do trem, na parte da frente. A questão é que essa representação, ela basicamente está falando algo sobre dois observadores, um em movimento e outro parado, né? E como que a relatividade explica a noção de tempo para ambos no momento que eles se encontram, por exemplo. O cara que tá parado e o cara que tá se movendo. Acho que a melhor forma de entender, por exemplo, quando você tá num carro em movimento e você olha pra uma coisa parada, quando você olha pra frente, você vê as coisas lentas, e quando você olha pra janela de forma direta pra, por exemplo, se tivesse uma cerca, ela está rápida. Então o que está mais distante parece lento, o que está perto de você parece rápido. É uma noção de tempo que a gente pode também descrever em Minkowski Space, né? No caso, espaço tem tipo em 4 dimensões, né? Dá pra ver como funciona na prática. Vamos de novo para o paradoxo dos gêmeos, né? Então em 2D a gente vê aqui, ó.
os gêmeos se distanciando. E aqui você vê a distância deles, né? Como vai mudando o tal ao longo do tempo, né? Até que ele cruza eles, posteriormente vai mudar novamente. Então, basicamente, essa é a ideia, né? Tem essa cobra relativística também, que descreve algo nesse sentido. Uma parte parada e dois se movendo ao redor dela. Ela falando que a cobra sobrevive às facas porque a relatividade é simultânea. Apesar de tudo, a relatividade não pode criar uma relação contraditória, onde a cobra die. A cobra morre num frame de referência e sobrevive em outro, né? Então, é impossível, né? Então, eu acho que o mais interessante é o paradoxo dos gêmeos, né? Aqui é de um espelho, né? Um espelho consistindo em dois, né? Tá indo um pro lado do outro. Tem um fóton, e ele vai passando pro lado pro outro de x sobre c, que é a constante de luz. Onde x é a distância entre os dois, é, como fala? Espelhos, né? E você tem um observador vendo esse fóton ao longo do tempo, né? Agora é ele se movendo. Então, você tem dois corpos em relação ao outro, um fóton balançando aqui e um observador. Agora de forma mais lenta, né? Com esses espelhos parados. Então, tudo tem a ver com o que acontece quando nós estamos em movimento ou parados em relação ao outro, né? Como o que acontece com ambos, né? Então, é isso que a relatividade quer descrever, né? Dá pra ver que no observador não acontece nada, né? Apenas está estacionário somente nesses espelhos, né? Então, esse é o ponto, né? Eu recomendo que você venha. Tem aqui também como Mondequê. Tem a Terra e um muon, né? Que é uma partícula. O tempo que passa em relação ao muon, né? Em relação a uma partícula navegando por aí. Então, basicamente, essa é a ideia. Tem que ser outro, né? Tem uma partícula se movendo e a noção de tempo em relação à partícula com a estacionária, né? Enfim. Então, o seu ponto de referência é o que importa na relatividade. E esse ponto de referência é de forma geométrica representada dessa forma, né? Então, eu tentei explicar de outra forma, né? Não sei se foi bem sucedido, né? Mas a relatividade basicamente diz que o tempo é relativo. A posição do observador um ao outro e a sua velocidade em dois frames inerciais diferentes. E no geral isso é a mesma coisa para todo o universo, né? Não tem. A não ser que. Em todo o universo. É claro que tem corpos que começam a fazer coisas diferentes, né? Por exemplo, em buracos negros, tipo, tem relações de gravitação nesse contexto que a gente não falou sobre. Poderia entrar, né? Questão de gravitação em outra aula. Mas basicamente isso. Não sei se foi uma explicação boa, recomendo que você vá no site e dê uma olhada, né?